Como a cultura de processos ajuda a empresa inteligente a lucrar mais. E todas as vezes que a gente fala disso, fala dessa questão de ter uma empresa que funciona, ter uma empresa inteligente, ter uma empresa que você não precisa ficar lá em cima controlando tudo, mandando as pessoas fazer. Quando a gente fala nisso, é normal que tem gente que comente assim, ou simplesmente pense assim, mas Campa, é só pagar bem, profissionais, paga as pessoas caras, contrata pessoas boas e aí tudo se resolve, elas vêm e sabem o que tem que fazer. Se isso fosse verdade, se fosse tão fácil assim. Normalmente quem pensa isso é porque ouviu algum empresário falar que fez isso, só que esse cara teve sorte. Ele deu sorte de contratar uma pessoa assim e essa pessoa na empresa dele se virou. Eu, sinceramente, eu não sou de contar com a sorte, não. Eu prefiro contar com método, eu prefiro contar com gestão, prefiro contar com organização e não com a tua sorte, não com a sorte. Mas claro que se a tua empresa for uma empresa inteligente, se a tua empresa for uma empresa competente, quanto mais pessoas competentes você vai contratar, mais vai ter resultado. Lógico, mas este é o critério principal. A tua empresa precisa ser competente, precisa ser inteligente, senão você vai só contar com a sorte. Então, uma empresa inteligente de verdade, ela conta com a cultura de processos. Esse é o critério principal para uma empresa ser inteligente ou não, ter a cultura de processos. E esse conteúdo que eu trago aqui para a live, todinho, eu tiro lá do meu curso do Método Empreendedor Líder e eu tiro das minhas aulas de mentoria para os meus grupos fechados de alunos que entram na minha mentoria. Mas assim, vamos lá. O que é uma empresa inteligente, afinal? Uma empresa inteligente é uma empresa que funciona, que não tem que estar ali demandando, não tem que estar dando ordens, não tem que estar empurrando com a barriga. Ela não depende do empresário para tudo. Ela depende do empresário para ir lá e dar um norte. O que é dar um norte? Vamos levar a empresa do ponto A até o ponto B, mudar o rumo dela, mudar o caminho dela. Ela depende do empresário para fazer isso. Ninguém é melhor do que o empresário para fazer isso, para estar lá no estratégico. Mas para o dia a dia, para as rotinas, para o funcionamento, ela não precisa, porque as pessoas, elas dão conta, elas sabem o que tem que ser feito, elas sabem os objetivos e a coisa funciona. Por conta disso, não há muitos incêndios. É uma rotina assim, por mais que seja cheia de atividades, por mais que seja fechada, com várias coisas para fazer, não há incêndios, não há correrias, não há atropelo, porque as coisas são organizadas para que isso aconteça. E a consequência principal disso é o aumento do lucro. Isto é uma empresa inteligente. Então, uma empresa inteligente, ela se baseia muito na cultura de processos, e não só na cabeça das pessoas. Agora, o que é a cultura de processos, tá? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Para eu falar sobre a cultura de processos, eu primeiro tenho que explicar o que é processo. E processo, aqui eu já vou quebrar e anote aí, Anote aí, porque eu já vou quebrar o primeiro mito sobre processos. Tem muita gente que acredita que processo é um manual, é um passo a passo, é uma receitinha de bolo como faz uma tarefa. Isto não é processo, isto é manual. Ponto. Manual. Mas manual ajuda. Com toda certeza. Ajuda pra caramba. As pessoas terem um manual para seguir facilita muito a vida. Mas isso ainda não é processo. Isso faz parte da cultura de processo. Mas não é processo. O que é processo, então? Processo é um documento que estabelece o padrão de qualidade de cada uma das tarefas. O padrão que pode conter tempo de execução, prazo e como aquilo tem que ficar. Só que esse padrão é algo que possa ser medido. Eu atrelo indicadores que eu possa medir o resultado. Ou seja, o processo ele vai me dar desde o que starta aquela tarefa, tudo que tem que acontecer para aquela tarefa ser cumprida, que é um manual, pode ser um manual, e o resultado daquilo. Tempo, prazo, quantidade, qualidade e como que eu vou medir isso, indicadores. Sem eu poder medir, não é processo. Começa por aí. E se a gente pegar lá o pai da administração, um cara chamado Peter Drucker, ele diz o seguinte, tudo que pode ser medido pode ser melhorado. Então, se eu não consigo medir, fica empírico, acho que está bem feito. Fulaninho, teu trabalho não está legal, você está muito demorado, você está muito lento, você está atrasando muito. Mas eu não estou medindo o quanto, eu preciso medir o quanto, porque quando eu meço, eu consigo tomar uma ação, eu consigo corrigir aquilo ali. Então, a base de processo
ter indicadores que meçam. Mas isso é processo. Agora, a cultura de processo vai além. E aqui vem a segunda crença que eu quero quebrar agora, eu quero que você anote, porque muitos empresários levam na cabeça por causa disso aqui que eu vou te falar agora. Sabe o que eles fazem? Para eu ter uma empresa inteligente é só ter o processo. Legal! Legal! Eu vou contratar um consultor, o cara vai vir na minha empresa e vai fazer todos os processos para mim. Eu pago caro, geralmente esses caras cobram caro, né? Aí contratam lá um consultor, o cara faz um trabalho lindo, faz processo, faz manual, faz tudo bonitinho, toda a documentação, e o cara fica numa facerice, paga feliz o cara. Só que aí passa 6 meses, passa 1 ano, sabe onde vai parar essa pilha de documento? Numa gaveta, num arquivo. Por quê? Porque não virou cultura. Não virou cultura, não enraizou, esqueceu que para chegar nessa parte de processos existe toda uma base. E a base é o que? Você, empresário, tem que estar preparado para isso. As pessoas não vão aceitar de cara se você não souber vender essa ideia. As pessoas não vão fazer do jeito certo se você não comprometer elas com isso. As pessoas não vão seguir se você não estiver preparado para dar conta desses entraves que vão surgir. Então essa é a base. A outra parte da base é você preparar a estrutura da empresa. Processo, para mim, é como construir o telhado de uma casa. Eu não posso começar a construção pelo telhado. Eu tenho que fazer a fundação, tenho que fazer o contrapiso, o piso, as paredes, o teto, aí a gente vai para o telhado. Então existe uma construção para chegar lá. E é por isso que no Empreendedor Líder, processos está lá no módulo 8. Existe alguma série de coisas que tem que ser feita antes. Mas quem faz aquilo antes, quem constrói aquilo antes do jeito certo, chega lá e plim, faz isso funcionar. E segue, módulo 9, segue implantando, faz as coisas funcionar do jeito certo. Quem ignora a base tem dificuldade. Outro erro que às vezes as pessoas cometem em processos, vou lá para o Google. O Google hoje sabe, tem um monte de resposta, né? Então vai lá para o Google, busca lá modelos de processo, template de processo e um atrás do outro. Escreve, aquele emaranhado de papel e na prática também não funciona, porque processo é uma coisa, cultura de processos é outra bem diferente. Então, quando você tem a cultura enraizada na tua empresa, a cultura de processos, algo acontece. O que acontece? Quando você não tem cultura de processo, mas você está preocupado com fazer bem feito, as pessoas começam a entender que fazer bem feito é importante. Só que com a cultura de processo, elas entendem que bem feito vale sim, mas o que importa é bem feito dentro dos padrões, de acordo com os processos. Então as pessoas elas já não começam mais a aceitar ordens que não tenham processos, que não têm essa cultura enraizada. Elas querem isso, elas precisam disso, porque elas veem a importância que é isso. E a importância não é só para você. A importância é para o conjunto todo e principalmente para elas. Porque se você é empresária, se você é empresário não gosta de apagar incêndio, você pode apostar que o teu colaborador também não gosta. Ele não quer saber de ter que refazer coisas, tá ali patinando, ver que o trabalho dele não está rendendo, ele quer ver que ele está se sentindo produtivo, quando você tem pessoas comprometidas, né? Mas veja bem, quando a cultura de processos está enraizada, toda a tua equipe ela sabe 4 coisas que são fundamentais. 4 coisas. Elas sabem o que elas têm que fazer, elas sabem quando elas têm que fazer, elas sabem como elas têm que fazer e elas sabem por que elas têm que fazer. E vou te falar, o segredo está nesse porquê. Por quê? O porquê faz toda a diferença para a cultura de processos. Quando eu não sei o porquê, quando a minha equipe não tem o porquê, e aqui vem outra coisa que eu quero quebrar aqui, Tem muita gente que acredita que processo é robotizar as pessoas, é engessar as pessoas. Quando você não foca no porquê, você vai engessar mesmo. Então o porquê é imprescindível. Então isto é cultura de processos. Agora vamos lá. No que ajuda? Por que a cultura de processos ajuda uma empresa ter mais lucro, aumentar o lucro? Só que veja bem, aumentar o lucro de forma natural, sem sofrimento, sem ter que empurrar, sem correria e sem acabar com a tua vida. Ele consegue isso, cultura de processo consegue porque garante uma das coisas. E um dos fundamentos, dos fundamentos principais para você ter uma empresa inteligente é que a escala está na padronização. O que é escalar? Escalar um negócio é você ampliar um negócio, você crescer. Mas tem 2 tipos de crescimento. Tem aquele crescimento à moda louca,
Aquele crescimento que se cresce de qualquer jeito, cresce fazendo experiência, cresce errando pra caramba, cresce comprometendo a tua vida e a tua saúde. Esse é um crescimento que não se sustenta. Mas tem o crescimento, aquele crescimento que é leve, que é fácil, que no momento que achou a receita, você vai replicar a receita. Então, a cultura de processos ajuda nisso. Escalar uma empresa está na padronização. Quer ver um exemplo? Você pega, por exemplo, assim, ó, McDonald's, tá? Eu não vou falar da comida McDonald's, mas o modelo de negócio McDonald's, ele cresceu exatamente em cima disso. Se você assistiu o filme Fome de Poder, você vai ver lá os irmãos McDonald's lá, fazendo várias experiências, desenhando no chão, numa quadra, desenhando como é que ia ser a loja, como é que ia ser o layout, fazendo um teste com as pessoas, passando com bandeja, fazendo várias coisas, até eles descobrirem o modelo certo. No momento que eles descobriram o modelo certo, eles replicaram isso. Entrou o Ray Kroc na parada e começou a replicar toda essa história aí. E hoje, o que um McDonald's ganha dinheiro não é vendendo comida, é vendendo o próprio negócio, é vendendo lojas. Então é replicação. Só que veja bem, ó, essa replicação ela funciona em qualquer tipo de negócio, em qualquer ramo. Eu preciso achar o jeito certo de fazer. E aí eu começo a entender o que funciona, eu começo a entender o que não funciona. O que não funciona eu aprendo, jogo para minha base de conhecimentos, aprendo para não repetir mais, e o que funciona eu replico. E é isso então, agradeço demais a sua participação aqui, meu forte abraço, e eu desejo que você viva positivamente. Tchau, tchau!